Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ser Além. Estamos aqui com um outro tema importantíssimo para nós dialogarmos, né? Obrigado, irmão, pela presença. Eu te agradeço, irmão Arthur, e a você que está aí nos assistir, obrigado. Nós estamos com um tema aqui sobre o milagre, irmão, da cura. Eu tenho uma pergunta, irmão, que fala assim: milagre é tudo aquilo que não se pode explicar. Mas se tudo tem uma explicação, por que as pessoas insistem em falar nos milagres? Será porque não entende ou não compreende a lei de causa e efeito e a lei de ação e reação? E para isso entender, nós temos que passar a entender o processo da vida universal, que é a contínua fonte de vibração que produz o fenômeno da vida. Seja para um corpo como vocês têm, seja para uma rocha, tudo tem uma energia que está vibrando e produzindo aglutinação das partículas e fazendo gerar isto que vocês reconhecem como vida, sabe? Orgânica, seja que for. Mas atrás disto, nós temos que entender que tem o espírito, que é uma outra fonte de energia. E quem manipula isso que você vê e que não vê é o espírito de Deus, todo esse campo mental, o espírito de cada um de nós, sabe, nossa fonte geradora de energia. Então, o milagre, assistido como milagre, é a manifestação destas forças, sabe, de manipulação das energias. E realmente acontece, e para aquelas pessoas ignorantes, voltadas muito para a ciência, ou muitas vezes para as questões religiosas, tenha como um milagre, mas não é nada mais do que um fenômeno de manipulação de energia que pode restaurar algumas coisas, seja no campo orgânico, no campo mental, em tudo. Até como tem, né, nas histórias, a gente não sabe até onde é verdade as coisas que falam que Jesus falou. Mas toda vez que ele curava, ele dizia, né, que não foi ele que tinha sido curado, que foi a fé. E eu acredito muito nisso que você falou agora. Com certeza, nesse momento que ele, né, fazia aquele ato com a pessoa que estava com a doença, e que as pessoas diziam, nossa, Jesus provocou um milagre. Com certeza ele é um maior exemplo, na minha visão, de um encarnado que soube manipular as energias, assim, com muita sabedoria, para o bem. Que as pessoas acreditam que são milagres, mas que, na verdade, é a sabedoria de manipular bem as energias, né? E você, eu, todos nós viemos da mesma fonte. Você sabe fazer coisas que eu, talvez, não faria, né? Porque é a sua forma de manipular energia. Cada um tem a sua particularidade, por isso que o mundo é cheio de adversidade. Deus criou a flor, Deus não criou a flor. Ele é a flor, é a manifestação. Nós estamos fazendo gerar as coisas. É porque as pessoas encaram Deus como uma forma humana. Nossa semelhança, né? Fica uma coisa estranha. E depois confunde Jesus com Deus, piora a situação ainda. Então, milagre é uma coisa assim, é como igual. Eu não sei explicar isso não, vamos chamar de milagre. Como, por exemplo, não existe sorte, né? Se tem sorte, tem azar. Então, imagine o milagre, não, a gente não consegue explicar, é uma coisa que as pessoas colocam, né? Sobrenatural, né? Criam aquela coisa para ter, né, os olhos das pessoas, mas assim, nada mais é do que, como o Deise falou aí, a manipulação de energias, né? Poder manipular de uma certa forma, dentro do contexto do conhecimento, o bem, né, vamos colocar assim, para uma certa direção, vamos chamar de bem mal, para uma certa direção ou para uma outra direção. Né? Porque esta coisa do sobrenatural para aquelas pessoas que não vê além do tangível, isto é complicado, né? É complicado, né? Mas é uma verdadeira realidade, tanto que todos os dias você deixa seu corpo para viver nesse mundo que não é tangível. É só que, como nós somos doutrinados, quando estamos encarnados, para cuidar do corpo, cuidar e correr atrás da comida, atrás disso, daquilo, das coisas materiais, a gente acaba potencializando, massificando a nossa mente para o campo material. Então ela fica pesada. Por exemplo, você dá um cortezinho no seu dedo, você tem um sensor e vai, né, lá no cérebro imediatamente, mais rápido do que qualquer pensamento, e você sente a dor. Então a dor não está aqui na ponta do dedo, né? Ele ligou o sensor lá para dizer que tem alguma coisa anormal aqui. E quando você fala na questão do milagre, é isto. Aciona um mecanismo
lá em sua mente que vai acionar o cérebro e vai correr aquilo em fração de segundo e vai lá e vai consertar o membro, fazer com que as partículas elas se organizam, não é? E elas se... Então pode sim. E agora, não milagre. Tudo é explicável. Tudo é explicável quando você se permite, quando você está aberto para o universo, porque o universo é cheio de informações que nós desconhecemos, nós não conhecemos nada desse universo. É verdade. Agora, irmão, a questão interessante. Quando a gente fala da questão da fé, a gente fala fé. Fé seria, na verdade, um campo para que a energia possa penetrar nesse campo. Então, vamos supor que em frente de Jesus. E Jesus, ele é uma fonte, né? Eu permito para que eu receba esta fonte. Então, com a minha fé, eu abro esse campo e recebo essa fonte. É lamentável que as religiões tomaram a fé como um instrumento de manipulação. A fé é você acreditar no Deus interno e que você possa potencializar aquilo que você tem, em seu benefício ou em benefício do outro, já que você é um grande receptor, canalizador, potencializador e emanador. Você é uma fonte. Então eu tenho tudo aquilo em mim, toda essa partícula energética do universo. Então faz de mim ter essa fé, não no aspecto religioso, mas da certeza que você veio dessa fonte e que você pode fazer com que ela potencialize dentro de você e que você emane para aquilo que você quer que seja. Com certeza as pessoas pensam em milagres, pensam logo nas doenças deles. No que tange às cirurgias espirituais, muitos já sem esperança, quando passam por certas cirurgias, melhoram, causando espanto para certos médicos. Aí, mais uma vez, uma pessoa que passa por uma cirurgia espiritual se permitindo, aí mais uma vez, abrindo um campo, aquela fé inabalável, se permite para que receba essas energias do plano espiritual, em uma cirurgia espiritual. Então ele fez uma radiografia de um pulmão, por exemplo, e foi constatado uma sequela, mas depois que fez a cirurgia do plano espiritual, se permitindo, querendo se modificar com suas atitudes, não só na matéria, mas também em pensamento, ela mesma modifica esse contexto, recebendo essa energia, a pessoa é responsável por isso, e depois que tira uma radiografia, não tem mais aquela sequela. E certos médicos, né, ficam espantados como foi feito isso. Então, porque para muita gente é um milagre, né? Mas dentro do que nós falamos aqui, está dentro dessa cachoeira de energia. Você concorda, Deise? Concordo, sim. É uma questão que, inclusive, vem muito também o questionamento, irmão, do que é cura e do que é autocura. Eu, às vezes, tenho essa dúvida, porque vocês também falam que a gente se cura, mas tem a questão da cura. Então, a questão, eu acho também, é que a gente não pode levar essa preocupação, no caso das cirurgias espirituais, de querer que o indivíduo se livre daquela doença. Na verdade, acho que, na minha visão, a cirurgia espiritual vai ser feita para o melhor, independente se é o indivíduo continuar com aquele, né, aquele desafio ou não. Mas que realmente ocorre isso, e aí o irmão poderia explicar para a gente um pouquinho. E quando Jesus chega em frente àqueles leprosos, 10 leprosos, ele mentalizou, colocou a mão e aqueles foram se sentindo maravilhoso, parece que saindo tudo do corpo. E aí eles foram embora, só ficou um. Ele questionou Jesus, eles se curaram mesmo? Não se curaram, só você se curou. Porque ele transformou. Os outros foram para o mundo e ficou doente e morreram com a lepra. Só aquele que ficou, não ficou nele, mas transformou. Então a doença, mesmo o médico levando você lá para a mesa cirúrgica, que é importantíssimo, tudo isso vem do plano espiritual também, para dar a você a oportunidade de repensar na vida, se redimir consigo mesmo para com a natureza divina e reprocessar tudo. Então a intercessão dos espíritos é como um paliativo, a intercessão do médico é como um paliativo. Entendeu? Vai se manipular, mas eles não podem fazer isto. Então traz aquilo para como uma bênção, um presente divino. Tantas pessoas, por exemplo, que têm um infarto e ela fumava. Ela deixa de fumar, começa a cuidar da saúde, muda a sua vida, não é? Mas outros que não. E às vezes vivem um tempo grande ainda depois daquilo, mas só que a doença continua ali. Quando ele desencarna, quando ele reencarnar, vai ter problemas. Então, tudo que está aí é importante. Os médicos, os remédios, seja ele de que natureza,
são necessários, Sim. são importantes. Perfeito. Mas a doença não está no corpo, porque o espírito aqui carrega na sua matriz aquilo que ele precisa vivenciar para superar e promover a verdadeira cura, que é a autocura, é a transformação. A autocura é a transformação. Porque também seria muito fácil, né? Uma pessoa que, né, às vezes a doença do corpo físico que vem através do perispírito que já estava doente é um freio para que aquela pessoa não cometa mais aqueles deslizes, né? E não tem sentido uma pessoa que nasce com aquela região um pouco debilitada e simplesmente vai fazer uma cirurgia espiritual e vai mudar as coisas. Não é assim, da água para o vinho, né? As coisas não é um milagre, não é um milagre, né? Tudo tem um contexto, tem uma história disso, né? Então eu penso assim, dessa forma, irmão. E o esforço também, né, irmão, de cada um, porque não adianta nada ir até uma casa espírita ou ir até o médico fazer uma cirurgia, retirar, por exemplo, um câncer e, como você falou, continuar a vida que tinha, continuar com excessos, não procurar o equilíbrio, não procurar ser uma pessoa melhor. Talvez pode vir uma doença pior ou nem vir, só resgatar isso em uma outra encarnação, né? É porque a dor é física, orgânica. O sofrimento é do espírito. Então a doença que provoca a dor é para levar a cura do espírito, se ele entende. Não é aquilo agora, olha, eu estou doente, eu tenho que morrer, que o irmão disse que eu tenho que morrer assim doente, que eu vou me livrar. Não, ele está sinalizando que você precisa, como disse, mudanças. Se você entende isso, sua vida é outra. Eu acho que falta justamente essa ligação, irmão. A gente ainda não, eu digo na humanidade, ainda não entendeu isso. Que a doença, na verdade, é um sinal de alerta, não que eu tenho que cuidar do meu corpo, mas que eu tenho que me mudar enquanto pessoa. É Né? uma manifestação. As pessoas começam a colocar milagres naquilo que ele não consegue explicar e confunde até certas pessoas. Tudo é um milagre, e não para pelo crivo da razão, para o entendimento daquele evento. Por isso que nós falamos, a ciência bem direcionada vai desvendar aqueles mistérios que se dizia milagre ou que fosse. Vai desvendar porque não tem. E levar vocês ao conhecimento de causa. Então, isto a ciência está ajudando e vai ajudar muito. Tá certo? Então, não pensamos em um milagre como fonte geradora de solução para o campo mental do espírito. Mas vamos pensar no milagre como fonte de oportunidade de mudança real do espírito. Agradecemos a presença de todos. Obrigado, irmão, pela presença. Estamos apenas dialogando certos temas importantes para que todos possam refletir, né, e passar essa informação e o estudo também com outras pessoas. Obrigado pela oportunidade. É a oportunidade que nós temos de ressurgir. A ressurreição é a nossa transformação. Estamos no fundo do poço, há uma esperança para que a gente vá ressurgir para uma vida melhor. Fique em paz.